quanto mais, vamos dizer, nós nos distanciamos, paradoxalmente, mais potente é a força interna que vai nos explodir. No entanto, serão realmente mais radicais as soluções, ou pelo menos os caminhos, né? As pessoas que se solucionam vida após vida, elas têm vamos dizer assim, um caminho relativamente mais harmônico. Ela não experimenta radicalismo, nem a esquerda, nem a direita desse processo. Mas há outras pessoas, isso é uma realidade incrível hoje em dia, o seu grau de distanciamento de si mesmo é tão grande, seu nível de condicionamento em relação às estruturas e significados do nosso modelo de sociedade, etc, 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 é tão grande que esse indivíduo necessariamente viverá uma catarse absolutamente radical. Vai ser uma coisa de tanta coisa para botar para fora de uma vez, ele vai necessitar tanto, tão ardentemente, se a força interna propondo esse resgate é tão violenta, porque ele está sob pressão de uma estrutura gigantesca que está em cima dele, ele explode. Pode ser nem que ele não tenha nem estrutura para se descobrir agora, inteiramente, para se autoconhecer, etc. Desenvolver em relação a si mesmo uma profunda, vamos dizer, atitude de intimidade, enfim, uma reconquista de si mesmo, né? Abrir uma janela que você coloca, né? O que é abrir essa janela para essa luz entrar? Podemos entender, de um lado, como, por exemplo, a solução de uma questão setorial. Por exemplo, especificamente culpa. Culpa que é uma coisa braba, né, no mundo de hoje. Culpa. Medo e culpa estão sempre muito juntos, pelo menos na minha maneira de entender a coisa, no meu processo, essas coisas vieram sempre muito juntas. Mas culpa ou medo, peguemos qualquer exemplo desse que a pessoa resolve trabalhar, né? Isso pode ser uma janela, acredito que possa ser uma janela. Ela pode desencadear uma espécie de uma autoprogramação de resgate, né, sistêmica, que vai atingindo uma série de outras coisas. Há pessoas que, como você fala da questão da humildade, se entregam e conseguem fazer isso com uma veracidade, com uma autenticidade tão grande que ele abre uma poderosa janela. Ele passa a ser conduzido pelas correntes que estão empurrando todos os indivíduos para frente, e os indivíduos é que não deixam. Nós estamos tudo segurando, né, alguma coisa. Que nem esse negócio de ônibus, nós estamos tudo segurando, ninguém quer mudar. Não pense que as pessoas querem, na verdade. Para o indivíduo trabalhar culpa, medo, qualquer dessas coisas assim, ele tem que soltar uma mão, liberar um pé. Ele não pode tirar a muleta. Ele não pode ficar seguro e ao mesmo tempo buscar a solução, virar a mesa. Ele não consegue. Precisa um ato de coragem, tem que haver discernimento nesse sentido da entrega. A entrega é você se soltar e deixar a corrente da vida te propor. Mas há uma situação, há um pressuposto ou uma condição muito básica disso. Ao se soltar, ao você estabelecer um plano de absoluta confiança no processo, você tem que ter solucionado pelo menos uma questão, chama-se o medo, e por conseguinte a culpa. Se não, meu irmão, sabe, ontem mesmo comentaram alguns aspectos do livro do Eric, né, quando ele fala do karma genético, né, é uma colocação muito interessante do Eric, que eu tenho em textos colocada de maneira diferente. A mesma atitude aparente, quando feita com culpa, gera uma situação, sem culpa, é outra, não gera nem karma, né? Vamos supor, há pessoas que, no campo dos relacionamentos, um rompimento, por exemplo, né? Se feito com medo ou com culpa, isso certamente deixa aquelas duas pessoas atreladas para uma próxima vida, ou para uma outra situação, ou para consumir todo um processo energético entre os dois ainda. Se é feito sem medo e sem culpa, está resolvido. Por isso que existe ou não separações, existe ou não de tudo, não me refiro só a relacionamentos pessoais, todos os nossos desapegos, o nosso processo de autoconstrução, né? Quantas pessoas querem, por exemplo, virar a mesa no campo da sexualidade, da afetividade? Com medo e culpa, não resolve. Sem medo e sem culpa, resolve. Encontra a saída, né? E é sistêmica, isto é, resolve-se uma coisa, começa a haver demandas fortíssimas no sentido de você solucionar outras pendências que você começa a enxergar e que antes não eram evidentes.
A questão da sexualidade para você, poderia nem ser a questão mais importante, mas era uma pendência. Resolveu. Você começa a ver com mais clareza que haviam outras pendências, eventualmente até muito mais, enfim, complexas, difíceis do que aquela. E vai uma coisa puxando a outra. Porque esse mesmo sistema que abraça a Terra e a humanidade, ele vale no plano do indivíduo também. Nós vamos nos solucionando e vamos nos cobrando contínuo avanço. Há uma força que nos mantém ativos para frente, em que pese os muitos ciclos viciosos que nós também carregamos. Muitas vezes nós temos que ter a coragem de virar a mesa para destruir essas estruturas viciadas, que nos obrigam, nós mesmos nos obrigamos a nos repetir nos erros indefinidamente. Do ponto de vista áurico, quando você tem sentimentos com a mesma cor e tonalidade diferente, você classifica num grupo. Culpa e medo têm cores radicalmente diferentes. Eu separo. Separo por esta razão, né? Eu posso ler uma pessoa com sentimento de culpa ou de medo, elas têm cor completamente diferente. E noto que as pessoas carregam, às vezes, as duas coisas e que não são necessariamente associadas. Embora eu acredite que, do ponto de vista das categorias colocadas pela psicologia, nós possamos ter aspectos de culpa ou certas coisas de culpa relacionadas com medo. Né? Mas aqui eu estou trabalhando com conceitos mais energéticos, é porque eu não tenho a palavra para diferenciar esses estados. Mas é bastante diferente, tanto uma que você pode dizer que uma está no espectro do infravermelho e o outro está quase na ultravioleta. Né? Eu só sei o seguinte, o medo é vibratoriamente um estágio muito mais elevado do que a culpa. Isso é a única coisa que eu posso te dizer, do ponto de vista energético. Uma pessoa com medo está na iminência, inclusive, de dar o grande salto. Não necessariamente. A culpa, ela está se destruindo, ela está puxando para trás. O medo, ele pode estar, inclusive, na iminência da solução. Né? E pode não ir para adiante, não necessariamente por medo das consequências, ou por culpa, ou por qualquer outra coisa, não. O medo em si é uma categoria independente energeticamente, porque ele é essencialmente a passagem do padrão vibratório ADA para o ZUTSI. O que a pessoa teme é a desordem do sistema que ela conhece. É isso que a pessoa essencialmente teme, porque não há referências para ninguém navegar num rio, não tem. Você não pode dizer, ali vou evitar aquela rocha, porque você não sabe como as águas estão funcionando ali. Você pula de cabeça numa estrutura dessa, você só pode se basear numa coisa. Por isso que eu vejo relação entre medo e a questão não digo da fé, mas da confiança na providência. O cara que tem isso, não tem o medo. Não é. Você vê a ponte que o camarada invisível, que ele teve que andar lá no filme de Indiana Jones para ir em busca do cálice. Não tinha nada a ver com culpa. Né? Ele tinha que ter a confiança na providência, no mistério. Aí ele andou e a ponte estava lá. Né? Então, do ponto de vista da conceituação da psicologia, eu aceito o que você fala. Do ponto de vista energético, eu teria que fazer essa distinção, porque uma é destrutiva, a outra está na iminência da construção. O medo é incrivelmente positivo nesse sentido energético. Agora, ele cristalizado é terrível. Ele tira a confiança, ele tira um monte de coisa, ele pode até, direto ou indiretamente, levar o indivíduo também à culpa, até a culpa de ele não ter saltado, entende? São coisas que, como eu não conheço psicologia, eu não tenho formação no campo de psicologia, então toda a minha referência é mais energética. Eu só converso com terapeutas e psicólogos, né? Mas teria alguma dificuldade, talvez, de aprofundar a questão que você propõe. Mas eu classifico de maneira diferente, porque tem cores completamente diferentes. Né? Eu vejo como coisas diferentes. E vejo outra coisa também, que há muitos conceitos, na verdade, para isso. Né? E eu digo o seguinte, a mesma coisa que nós chamamos na criança de culpa e de medo, não é a mesma coisa que ocorre no adulto. Não é. Como não é a mesma coisa que ocorre na velhice, etc. São coisas diferentes, mas nós não temos nomenclatura, vocabulário e conceito para essas coisas. Mas o clarividente, o vidente, vê
a faixa de cor e ver. Não é a mesma coisa, chame do que quiser. Então chama de número, 33, 47, 91, não se combinam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando aparece associados, é de difícil distinção. É de difícil distinção, né? Tem nome demais já, né? Tem nome demais, realmente. Então, eu acho que no dia que nós tivermos uma espécie de um espectrógrafo astral, aí a gente vai poder identificar com precisão, né, quais são os pontos que estão precisando de um acionamento, né? Porque estão naquele negócio lá do ciclo vicioso, né? Se autoalimenta, mas não dá alternativa. O Pietro Baldi coloca isso aí, ele diz assim: todo caminhar para frente é encíclico, mas não no mesmo plano. Então, e nem era com o mesmo raio. Ou seja, vamos supor, como é que nós avançamos? Nós avançamos assim. Aqui vem o nosso caminho, vamos subindo, olha, não é no mesmo plano, e vai se fechando. Se fechando, chega num ponto aqui, tem uma crise. Pá! Desorganiza tudo. Aí o ponto se abre. Aí lá vai o novo ciclo. E veja como eu estou fazendo de maneira lenta esse movimento. À medida que ele sobe e se aproxima do ponto crítico novamente, ele vai aumentando de velocidade, pá, explode de novo. Ou seja, de Zutze, mais em cima, de Zutze em Zutze, nós vamos reconstruindo. Porque, na verdade, nós temos que pegar padrões diferentes para navegar em outras regiões. Não navegamos com os mesmos barcos, com os mesmos instrumentos, com nada. Né? Então, eu fico, por exemplo, nas terapias pelas quais eu passei, eu havia uma dificuldade da minha relação com os terapeutas, numa linha mais clássica, porque é o seguinte, havia um caminho traçado, um plano, né, para o meu tratamento, meu trabalho. Mas acontece que cada vez que eu vivia uma experiência mediúnica, no intervalo das coisas, eu chegava diferente, ela não me entendia mais. Eu falei, olha, mas isso acontece com todo mundo, fica evidente comigo, porque eu estou vivendo um processo paranormal. Mas uma pessoa que não está conscientizada de um processo paranormal que vive, também ocorre com ela. Então, na verdade, a cada momento a pessoa precisa de um plano. Não existe um plano terapêutico para uma pessoa. Por isso, acho importantíssima a intuição do terapeuta, do condutor do processo, para ele fazer esses ajustes na estrutura, continuamente. Né? Até mesmo ter a capacidade de fazer a sua leitura, reconsiderando a partir dos processos internos do próprio terapeuta. Se ele se cristalizar no seu modelo e falar, assim, acabou, não tem mais terapeuta ali. Agora, se ele entender cada paciente, cada cliente, cada sujeito que ele está tratando, que ele está ajudando, que ele está participando, como também, vamos dizer assim, como uma pessoa que está transformando a ele, terapeuta, sabe? Sem essa alternativa, ele não vai para adiante. Acho que é sempre uma relação como a que ocorre no auditório. Eu não sou a mesma pessoa quando termino uma palestra, porque há internamente, como ocorre em vocês, processos de extrema velocidade que vocês só vão tornar linear e inteligível daqui 2, 3 semanas, que foram percepções fugazes, que ocorreram no plano da intuição superior e que não foram ainda, vamos dizer assim, sistematizados. Eles virão com o tempo, mas certamente vocês se transformaram não tanto pelo que ouviram, mas pelo que aconteceu dentro de vocês. Então, dentro dessa visão de que se nós pegarmos isoladamente um instrumento qualquer como alimentação, ele pode ser uma porta, pode ser um caminho, principalmente se a pessoa não cair no exagero do radicalismo, porque isso fecha. Isso fecha. Você abre a porta, mas cai num círculo terrível. Gente, eu acredito que não haja coisas mais danosas para o indivíduo do que o radicalismo, principalmente nesse campo, no campo do metafísico, do metapsíquico, da espiritualidade, que é o dogmatismo exacerbado, o radicalismo, aquelas visões extremamente rígidas, né, das coisas. Eu acho isso terrivelmente danoso, como de um modo geral. Então, qualquer coisa que a gente pegue aqui, nós estaremos, eu acredito, abrindo uma janela para essa conexão. Mas nós precisamos entender por que os espaciais dão certas dicas, para que a gente supere essa visão compartimentada e faça uma abordagem mais ampla, com resultados mais efetivos. Por quê, gente? Eu vou explicar aqui por que a compartimentação não age de uma maneira tão eficiente. Esse sistema aqui,
como o próprio nome está dizendo, é um sistema. Né? Ele é multifacetado, vamos dizer assim, ele não discrimina, você não pode dizer aqui que tem um circuito para egoísmo, isso foi maneira de eu falar, né? Um circuito para autoestima, o outro para vaidade, não é bem assim. Né? Isso aqui é um sistema que visa a harmonização de um padrão energético. Atingido aquilo, o sistema se dissolve. É uma coisa de energia. Né? Existem canais que estão entupidos de energia, outros estão sem energia. Ele busca se auto-harmonizar. Quando isso acontecer é porque o sistema se solucionou. Né? Bom, se você cuida de um aspecto especificamente, né, com uma ênfase exagerada na vida, um aspecto, a solução de uma questão ou por um caminho exagerado, você dentro dessa malha aqui, você cai em outras estruturas. E passa, vamos tentar, como é que a gente poderia fazer um exemplo? Um sujeito que é um revolucionário que resolveu pegar em armas para fazer uma revolução, porque ele acha que é a grande justiça social, não sei o quê, papapá. Muito bem, ele abriu uma janela, ele virou a mesa, ele acredita, ele está confiante na sua proposta, ele investe energia, ele acha que o caminho é da violência, parará, papapá. Resolve dessa maneira. Ele está ganhando muito mais espaço evolucional do que um beato medroso que está na igreja rezando. Isso eu tenho certeza absoluta. O cara que parte para a ação, mesmo que o nível de discernimento dele chegue à conclusão que o negócio é sair metralhando e mudar o negócio na força, esse sujeito está rezando muito mais do que o beato que está comungando todo dia na igreja com medo de entrar na cadernetinha do juízo final. Isso realmente, essa é a minha opinião. Bom, mas, ao tomar uma atitude radical nesse sentido, ele está de alguma forma incorrendo ou sobrecarregando uma série de outros sistemas ou subsistemas dele que não vão estar sendo atendidos. Então, ele vai sofrer, ainda que a ação dele tenha sido radical num ponto e, portanto, que tenha o seu mérito, ele vai se sujeitar a pressões de outros subsistemas que não estão sendo atendidos, de tal maneira que a sua ação radical aqui fica sem efeito no sistema. Por quê? Nós temos o nosso balanço energético. Se colocamos toda a nossa energia numa coisa, todos os outros setores ficam carentes e insolúveis e mal resolvidos energeticamente. Temos que ir pelo caminho de Buda, o caminho do meio. Considerarmos tudo extremamente importante. Veja o que acontece com a turma hoje do culto ao corpo. Né? O que está acontecendo na cabeça desse povo? Está ficando o resto todo para trás. Eu vejo pessoas tão obcecadas pelo músculo não sei o que das costas que não se desenvolveu, apesar dos anabolizantes, mas tão preocupado com isso, que a vida dele inteira virou um problema do músculo lá, do tal que o anabolizante não funcionou. Ele não consegue mais enxergar nada. Ele não enxerga as pessoas, ele não enxerga a casa dele, os filhos, a mulher, ou sei lá, o companheiro, ele não enxerga o trabalho, ele não enxerga mais nada. O problema dele é o músculo 33 da não sei das quantas lá. Ele fica naquilo. O sujeito desse para. Por mais que ele queira resolver aquilo, e ele coloque, minha vida depende do tendão não sei da onde, se eu não resolver o problema, minha vida para. Né? Tem pessoas que chegam a esse tipo de radicalismo tão grande, né? Como, por exemplo, um cara de Brasília agora, obcecado porque ele estava tendo tentações sexuais, cortou o pênis. Brasília. Foi uma luta para reimplantar o pênis, e ele achava que tinha encontrado a solução, porque na Bíblia dizia que não sei quem cortou a orelha porque, né? Ele chega numa situação dessa, o que ele faz? Ele, exatamente como o nosso corpo, se nós irrigamos muito o pé ou muito a cabeça, ora, o sangue não flui da maneira harmônica. Nós temos uma bomba localizada, mas também tem uma distribuição de sangue harmonizada. Pessoas que sofrem com irrigação porque têm desarmonias. O pé não recebe sangue, pode ter certeza que tem setores da sua vida que não estão recebendo sangue. Vida, atenção. Qualquer coisa está refletida, esses subsistemas são todos integrados, gente. Ou nós temos a visão única, essa abordagem transholística da realidade, ou não vamos compreender as coisas como elas efetivamente são. Tem
Pode ter certeza. Se o seu pé não recebe sangue, ou você tem tontura porque a irrigação do seu cérebro não é legal, ou você tem dormência não sei aonde, ou você... irrigação, qualquer coisa que o corpo esteja denunciando, significa que você não está atendendo certos aspectos da sua vida. Ah, você tem um nariz muito assim, você tem uma coisa diferente no seu corpo, aquilo reflete uma desatenção qualquer com você mesmo. É muito doido isso, mas é. Nos fazemos a nossa imagem e semelhança. É muito incrível isso. Mas bom, a pessoa se vê sobrecarregada pelas demandas impostas pelas outras áreas não cobertas, que a ação dele energeticamente pode ser infrutífera para o sistema. Volto a dizer, porque nós temos o nosso quantum de energia. Se você pega toda ela e entra num único ponto, deixando todos os outros descobertos, você apenas jogou toda a energia para um local, você não resolveu. Você pode abrir aquela janela, mas ela fatalmente você não verá nada atrás dela, por causa da falta de solução de todos os outros enigmas na vida, propostos pela vida. Muito mais sadio, do ponto de vista da lógica das estruturas que regem o universo, é você caminhar atendendo às demandas de todos os aspectos de sua vida, o mais amplamente possível. Como nós temos que dar um intervalo do almoço, eu só vou dar a dica para nós compreendermos como os espaciais tentam resolver isso. Veja, a vimanosofia, todo esse trabalho que a gente tem feito, que vocês dispõem de vídeo, isso tudo, gente, ajuda no sentido de que te dá uma perspectiva de conjunto de realidade, para que você deixe de segmentar a realidade. Esse é o primeiro instrumento. Mas não é isso que os ETs estão ensinando, né, em relação especificamente. Eu estou dizendo por que minha palestra chama Além Vimanosofia Arcana, isto é, além da ufologia esotérica. Porque a vimanosofia, ela vem desmontar essa estrutura compartimentada. Ela quer que a mente ocidental tenha uma visão ampla e conjugada. Exatamente como eu falei agora, é de que todas as nossas ações e atitudes estão profundamente interrelacionadas. A vimanosofia vai até aí. Ela quer que as pessoas entendam o reino humano do ponto de vista cósmico, como é que as humanidades se criam, como nascem as civilizações avançadas, como navegam os ETs, como foi formada a história da Terra. A vimanosofia quer essas coisas todas. Desmontar uma estrutura de pensamento arcaica, velha e que não informa mais aos indivíduos. Ele quer mostrar o que é a ressurreição dos mortos, como funciona a reencarnação, tudo isso livre dos condicionamentos religiosos. Quer colocar a coisa de uma outra maneira. A vimanosofia integra essas coisas todas aqui. Mas há uma coisa de que a vimanosofia, vamos dizer assim, não fala a não ser dos seus níveis superiores. E é do que nós queremos tratar hoje.